convidado de hoje é um escritor premiadíssimo. Mais do que isso, ele se considera um plantador de esperança. E é justamente por causa dessa esperança que ele semeia suas letras, escreve as suas histórias para falar diretamente para as crianças e para os jovens. E é com muita honra que recebemos no Persona Pedro Bandeira. Pedro, é uma alegria te receber aqui no programa. Seja muito bem-vindo, Pedro Bandeira. E muito obrigado. A honra é minha estar no Persona. Pedro, você nasceu em Santos, no litoral de São Paulo, e foi criado por sua mãe e por sua avó. Mas diz que seu pai mesmo é o livro. Então, para a gente abrir esse programa, vamos falar sobre isso? Cris, realmente é o livro, porque eu fui muito temporão e era muito sozinho. Meu pai morrera 3 meses antes do meu nascimento. Eu fui, quando eu nasci, provavelmente fui criado entre as lágrimas do luto da minha mãe, que a vida inteira falava no meu pai. Mas eu não sei, como eu era muito sozinho, voltava da escola e tal, a minha companhia eram os livros. E, portanto, eu tive muitos pais, sabe? Edgar Rice Burroughs, Mark Twain, Monteiro Lobato, né? E toda aquela gente me encheu a cabeça de sonhos e de aventuras e tal. Eu me lembro que eu ficava sozinho, tinha um porão alto lá em Santos, onde eu morava, e tinha um guarda-roupa abandonado, e eu ficava na frente do guarda-roupa sacando as armas contra os ladrões de gado, ou lutando de escaramuche comigo mesmo. E aquilo tudo eu vivi no sonho. Talvez por isso, você sabe que eu não consigo escrever para adulto. Eu quero escrever para aqueles meus papaizinhos, sabe, que fizeram a Ilha do Tesouro, né? A Reinações de Narizinho, Oliver Twist, sabe? Eu quero Charles Dickens, nossa. Gulliver. Não é? Gulliver. Bom, claro, o Gulliver. Bom, o Defoe também. Se bem que o Defoe, né? O livro do Defoe é bem complicado. Eu li uma adaptação feita pelo Lobato. E ele amenizou aquela solidão do Robinson Crusoe. E para mim era aquilo. O Robinson Crusoe era aquilo. Agora, pelo que nós apuramos, você, embora morasse em uma cidade litorânea, não era muito de ir à praia. Não. Você ficava mais em casa, Exatamente. tal. Mas você era ligado nas matinês de domingo também, né? Sim. E o que você assistia? O que você O curtia? cinema. Pra você contar uma história interessante. Quando eu fiz 10 anos, eu tive pela primeira vez o direito de ir ao cinema sozinho na matinê de domingo. Opa, ufa, é uma conquista. E passava a Sinfonia de Paris, com o Gene Kelly e a Leslie Caron. Lá fui eu, e quando eu cheguei, 2 horas para assistir a primeira. Disseram, olha, Pedro, aqui, depois tem 4, 6 horas, tem outras 6 horas, e você não paga nada, você pode ficar no cinema. Falei, é? E fiquei. Eu acho que assisti 3 vezes o filme. E a polícia estava me procurando, porque a minha mãe, meu filho sumiu. Aí eu fiquei assistindo. Agora, você lia muito gibi também, mas gibi era uma coisa que você tinha que ler meio escondido, não é isso? Bom, essa avó era uma senhora, era uma bruxinha. Ela tinha um discurso de educação. Eu gostaria que ela tivesse vivo para perguntar para ela, o que a senhora entende por educação? Porque eu era um cara fechado, sem nenhuma informação, ninguém me dava nenhuma informação sobre coisa nenhuma, solitário, e não sei, talvez religião, não sei o que ela entendia, mas fazia discursos enormes e tal. Era chata de doer. E a minha mãe era boazinha, que me punha no colo, contava história de fada quando eu ainda era pequeno.
Então, sou um pouco filho também daquele imaginário, aquela coisa toda. Agora, só de ver a forma como você fala Monteiro Lobato, a gente sabe que ele foi uma grande inspiração para você. Então, a gente preparou um quadro sobre ele e depois você comenta, pode ser? Maravilha. Monteiro Lobato, nascido em 1882, foi um promotor público e fazendeiro que, desde jovem, encontrou na literatura a sua grande paixão. Dentre as suas obras, as dedicadas à infância e juventude foram responsáveis pela expansão do imaginário criativo de muitas gerações. As conhecidíssimas personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo nos conduzem para o mundo fantástico de Lobato, onde vivenciamos grandes aventuras em que tudo pode acontecer. E nessas viagens literárias, tomamos contato com noções básicas de ciências, geografia, história, botânica, mitologia e folclore brasileiro, entre tantas áreas do conhecimento humano. Em meados do século passado, com o advento da televisão, suas tramas ganharam as telinhas e estiveram no ar durante décadas, sempre com enorme sucesso. Ainda menino, Pedro Bandeira tinha Monteiro Lobato como um dos seus escritores favoritos e, mais tarde, como inspiração para sua própria arte. E costuma dizer que considera uma das personagens de Lobato a sua primeira namorada. Quem será? Essa aí. Essa aí? Ela chama... Qual é o nome dela mesmo? Edith Cherry. E eu achava ela uma gracinha, com aquelas covinhas dela. E, realmente, a Edith Cherry era um amor. Aliás, eu fiz uma adaptação de Narizinho e dediquei a ela. Ela nem sabe, né? A não ser que ela tenha, dediquei a ela. Agora, você considera Narizinho a personagem mais importante do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Sabe por quê, Atílio? Pelo seguinte, ele inventou, ele botou o ovo em pé do que é a infância, do que é o que a gente chama de terceira infância. Ele diz que a Narizinho tem 7 anos, é preta, ele diz que ela é preta, é cor de jambo. Eu queria que no meu livro ela saísse preta. Só que o desenhista não aceitou, fez ela moreninha, assim, não é, porque ela é preta, porque cor de jambo é preta. Então, ele sacou o seguinte, essa é a idade do sonho. É uma idade que as meninas põe as suas bonecas em fila, dá aula para as bonecas, faz aniversário para a boneca, briga com a boneca que não se portou bem, põe ela de castigo. Essa menina vive no sonho, veja, absolutamente sozinha, num sítio, então, não tem nem vizinhos, tá? Criada por 2 velhas, né? 2 senhoras idosas, e ela está sempre sozinha. E como sozinha, ela sonha, ela sonha. Veja, primeiro ela está deitada, e contando, vendo as nuvens e vendo as formas das nuvens. Quem não fez isso? Que parece um cachorrinho e tal, né? E aí ela vai ficando com sono e é o primeiro sonho dela. Aí ela sonha com um peixinho, com um besouro que está no nariz dela e tudo mais. E acaba entrando no riozinho, e casando com um peixe dourado e tudo mais. E daí... e quando ela está na coisa, ela ouve a voz, Narizinho, tua avó está te chamando. Era um sonho, ela para ali. Aí depois ela vai também dormir com a Emília e também você nota que ela adormece e tem mais uma aventura e dorme no fim. Então são 2 sonhos dela. Tá? Mas no caso da Narizinho, você costuma dizer que ela é que agitava todas as coisas no sítio. Claro, são os sonhos dela. Veja, você, quando você era criança, a boneca, você falava com a boneca e a boneca te respondia. Com certeza. Como não? É isso que ela faz, que você fez, como todos os crianças fizeram. Ela faz Emília falar, tudo são os sonhos dela. Então, ela os acontecimentos do sítio giram a partir de uma ação dela. Dos sonhos dela. Só que aí, uma boneca falante fez um sucesso interessantíssimo. Foi uma boneca sem superego.
Ela é sem superego, ela fala o que pensa, tá? E aí que você vê ela... Se essa é a ideia, ela devia ser a própria Narizinho, que a criou, sem o superego na Narizinho. E será que a Narizinho xingaria a tia Anastácia de negra, feia e beiçuda? Então, eu, como escritor, acho essas falhas nele, tá? Agora, ninguém é perfeito, por que precisa ser perfeito? Claro. Eu acho que ele sacou e abriu uma porta Maravilhosa, por sinal, maravilhosa né? para todo mundo, mas entendendo que é uma criança na terceira infância, dos 7 aos 11, mais ou menos. É aquela época que a criança está sempre... Ela não fala com ninguém, ela fala consigo. Ela está imersa em si. Com tanta leitura, com tantos livros, você acabou, claro, se desenvolvendo na escrita, na sua própria escrita. Né? E você começou lá, nos tempos de escola, com contos e com poesias, né? Inclusive para uma namoradinha, não foi? Não era namoradinha. Não. Ela nunca soube. Ela nunca soube? Né? Diferentes. Era diferente. Eu fazia. E na época a gente fazia coisa bem gongórica. Soneto, sabe, marcado direitinho, né? 12 sílabas e tal. Então, fazia apaixonado e tudo mais. E, claro, eu nunca tinha coragem de entregar para ela. Elas nunca souberam. Mas me ajudaram a escrever, botar a tua emoção no papel. A tua opinião no papel, mas é tudo teu, de dentro de você. Tá? Você não escreve sobre algo que você não gosta, que você não sente. Ninguém faz isso. Tá? E, não é? Claro, todo escritor pensou, sei lá, no menino, o Charles Dickens, nos meninos abandonados nos orfanatos. Era uma coisa que lhe doía e cria um Oliver Twist, assim, né? E eu também tinha que falar dos meus assuntos. Né? Mas meus assuntos daqueles sonhos. Por isso que eu tive que ficar, já tentei, já falei para você, Atílio, tentei adulto, mas não vai. Pedro, e a cidade de Santos foi um grande celeiro do teatro brasileiro, né? Muitos atores, autores e diretores surgiram por lá e você acabou se enturmando aí com esse pessoal do teatro amador. Como é que você chegou neles? Em Santos tem uma praça aí, perto da praia, chamada Praça da Independência, e a gente andou, e meus amigos já, meio adolescentes e tal, andavam muito por ali, onde estava o cinema, a gente ia, ficava conversando e tal. E ali tinha um bar chamado Bar Regina. E eu via uma senhora, ela devia ter 45 anos, mas parecia ter 80. Então, acabei, por alguma razão, não sei, chegando perto dela, e ela era a Patrícia Galvão, a Pagu. E ela ficava falando das experiências da vida dela. Ela estava muito machucada pela cadeia do Getúlio. Estava muito machucada. Ela estava muito quebrada. E ela começava a falar de autores que eu nunca tinha ouvido falar. Ela quando eu ia para Paris, era amiga de um tal de Jean-Paul Sartre e de uma tal de Simone de Beauvoir. E eu falei, Sartre, eu vou. Aí a gente corria para tentar ler. E eu me lembro que eu comprei uma edição portuguesa da Náusea, La Nausée. Gente, eu não entendi uma palavra do livro. Eu não sabia que língua eu estava lendo aquilo. Mas a gente ia atrás. Então, ela me ajudou a dar esse salto e me tornar mais intelectual, tá? Mais intelectual. Aí também eu fui fazer teatro amador com, na minha opinião, o maior dramaturgo do século XX, que é o Plínio Marcos. E trabalhei muitas peças com ele, as peças dele eu fiz em Santos. A gente trabalhava muito em teatro amador. Teatro amador é bacana, você ensaia 3 meses, faz um espetáculo e para, porque não tem mais do que isso. Né? Aí já vai ensaiar outra peça e tal. Fiz muitas peças com ele, e ele tinha uma capacidade de olhar e ver que eu nunca tive. Por exemplo, não é que ele falava sobre... ele trabalhou em circo. Bom, ele trabalhou muitos anos em circo, por isso que ele tinha... Nada, ele deu uma passada no circo, ganhou um dinheirinho como palhaço, e ele aprendeu tudo do que é trabalhar em circo. Sabe, ele andava ali, vinha uma prostituta, um cafetão, ele entendia tudo do submundo. E escrevia pelo submundo com um talento, mas com um talento estupendo. Nós temos um depoimento aí de alguns colegas e companheiros da sua vida. Eles te mandaram alguns recados. Esse é de alguém que esteve em cena com você lá em Santos. Opa, você vai ser gostoso ver. Quem seria? Quem seria?
Ei, Furial, onde estás, bufão que não viu chorar teu rei? Meus cães te devoraram, carne cômica? Responde, Pedro Bandeira, responde, bufão. Então nós estivemos no palco juntos. Ele também trabalhava com o Plínio. Ele fazia o padre e eu fazia um bufão. E o Plínio fazia o rei. Fazia o rei. Era muito interessante. Depois a gente excursionava com a peça. Depois que eu descobri o seguinte, a gente ia apresentar essa peça no interior, numa faculdade, e ele falava, não, vou levar uma peça aí, e cobrava um dinheirinho, mas ficava para ele. A gente não sabia. A gente ia, que era bom, falar, tá, Araraquara, fazia peça. Taubaté, não sei o quê. Tá? E ele estava ganhando algum, não era muito, mas estava ganhando algum. Muito bom. Mas aí você continuou fazendo teatro por um bom tempo, inclusive teatro profissional. Mas a gente volta no próximo bloco para falar sobre isso, pode ser? Tá bom. Voltamos já com Pedro Bandeira. Pronto, estamos de volta para a nossa conversa com o Pedro Bandeira. Pois é, Pedro, como estávamos dizendo, você começou a fazer teatro amador lá em Santos, foi premiado logo no primeiro trabalho, um ator premiado. E passou a ser disputado por várias companhias lá. Você ficou nesse mundo do teatro amador bastante tempo em Santos? Não, porque eu aí imaginei, eu não tinha grandes condições financeiras, né, em Santos, e eu imaginei, você é ator profissional, e sem fazer a EAD nem nada, porque foi um grande erro, né? Aí eu vi, aí trabalhei, mas consegui trabalhar o Sérgio Cardoso, cheguei a trabalhar com ele, e fiquei muito com a querida Ruth Escobar, inaugurei o teatro dela. Mas aí quando você veio para São Paulo, como é que foram os seus primeiros tempos aqui? Você veio sozinho? Como é que foi? Eu vim sozinho e morava numa pensão, que era no começo da Rua Augusta, e ainda tinha aqueles casarões antigos. E tinha um casarão antigo meio caindo aos pedaços, que tinha uma senhora que fazia uma pensão para jovens. Tinha muito jovem lá, estudando para entrar em faculdade, coisa assim. E era assim, tinha um quarto grande, que já tinha uma sala, onde tinha 4 camas. Você tinha que dividir com outras pessoas e tal. E era baratinho, então foi ali que você foi se ali instalou. que eu comecei, que eu me instalei e tal, virava. Mas a gente fazer teatro era terrível, não tinha dinheiro para nada, né? Eu acho que até nem fiz bem, eu não tinha experiência alguma, não fiz bem os primeiros papéis que eu consegui. Mas aí, o salário ainda era pior do que a minha atuação. E aí a única coisa que eu sabia era escrever. Então o que eu faço? Eu entrei na última hora do Samuel Weiner. Não, antes da gente falar sobre isso, a gente tem um depoimento de alguém que esteve com você nessas suas primeiras experiências teatrais aqui em São Paulo. Olha só quem é. Olha só quem é. Oi, Pedro Bandeira. Pedro, 1964. Para mim e para você, claro, que nós lembramos, foi a inauguração do Teatro Ruth Escobar, com a peça, a Ópera dos Três Vinténs. Lembra que a gente brincava, chamava de Ópera dos Três Escudos, por causa da Ruth Escobar. E lá nesse espetáculo tinha grandes atores, saudosos atores, Leila Assunção, Zé Luiz Pinho, Nilda Maria, Ari Toledo e Pedro Bandeira. Mas eu estava dizendo, o que marcou muito a nossa carreira foi a ideia da Ruth de montar o Teatro Ambulante, TPN, Teatro Popular Nacional, onde encenamos a peça do Ariano Suassuna, A Pena e a Lei. Eu tinha no elenco, por exemplo, o Edgar Franco, a Ivonete Vieira, Ari Toledo e Pedro Bandeira. A gente excursionava pela periferia da cidade num caminhão que a Ruth Escobar comprou e no lugar da carroceria da Jamanta foi montado um palco, um pequeno palco, onde a gente se apresentava em vários bairros da periferia de São Paulo. Esse trabalho durou 1 ano, com grande sucesso. Eu quero agradecer a produção do Persona
por essa homenagem merecida, merecidíssima, pelo seu talento, pela sua verve, pelo seu sucesso. E por isso mesmo, Pedro, eu mudaria o seu nome hoje para Pedro Bandeira Desfraldada. Ari, olha, incrível, Ari. Incrível, Ari. Que cara. Foi incrível a nossa amizade também. Ai, que bom, que saudade. Muitas aventuras aí pela periferia nesse caminhão, né? O caminhão aquela carroceria, abria um lado aqui e fazia um palco aqui dentro, entendeu? E a gente ia levando Suassuna, levamos Martins Pena, e todo fim de semana a gente ia para algum lugar. E montava lá, tinha os caldeirinhas de pano que a gente espalhava para o pessoal sentar. E o pessoal nunca tinha visto teatro, né? A Ruth era incrível, a Ruth tinha umas ideias malucas. Então aí você vê o salário, era desse tamanho. Mas o Ari, você precisaria ter convivido com o Ari. Era incrível, demais, as né? musiquinhas que ele cantava. Ele era um humorista, assim. Agora, era bom ator. Aí ele fazia, na pena ele fazia o Cabo Rosinha. Cabo Rosinha. Eu era o ordenança do Cabo Rosinha. Eu tinha roubado um cavalo. Era muito engraçado. Bom, aí, por conta desse salário, você acaba indo trabalhar na última hora, não é isso? Como jornalista. Como é que você chegou na última hora? Alguém te convidou? Alguém me convidou e eu fui fazer uma entrevista com o... Porque naquela época, essa coisa de faculdade de jornalismo, eu tinha faculdade de Ciências Sociais, mas não a de jornalismo, né? Quer dizer, eu estava na faculdade de Ciências Sociais da USP. Então, vinha 100 meninos apresentados lá, 99 iam embora porque não dava certo e um ficava. Tá? E um ficava. E eu dei sorte de ficar e ali eu fui aprender. A ir à rua, sacar coisas. E me puseram para fazer matéria no DOPS, imagina. Antes da Redentora. Antes da Redentora. Mas você não tira nada de lá, né? Não tira nada, não tira matéria nenhuma, não adianta ser fuçador. Consegui algumas matérias no Jornal de Menores, consegui algumas matérias, tirar algumas matérias. Pedro, você citou o Plínio Marcos, né? E por conta da sua amizade com ele, você quase participou da histórica montagem de Dois Perdidos numa Noite Suja, né? Que foi a peça que projetou definitivamente o Plínio como dramaturgo. Mas você acabou não entrando nessa peça. O que aconteceu? Foi o seguinte, quando nós viemos para São Paulo, todo mundo duro, né? E uma das ideias do Plínio era fazer uma peça de dois mendigos. A gente, figurino é usar a roupa que a gente usava todo dia, né? E não tinha cenário nem nada, para a gente mambembar. A gente pegava um ônibus, ia para uma cidade e mambembava, né? E aí ele fez uma coisa que se encaixava na minha figura, que era o Tonho, e o Paco, que era ele, né? Que também encaixava na figura dele. Mas aí eu tinha emprego com a Ruth Rocha. Com a Ruth Rocha, meu Deus, com a Ruth Cobar. E aí, não dá, eu trabalho toda noite, não dá para fazer a mambembação, né? Aí ele pegou a Ademir Rocha, fez muito bem o Paco, e foi uma muito boa montagem, lá no Arena, no velho Arena, né? Mas eu não pude fazer. Já tinha um salarinho lá, mas pelo menos vinha todo uma mês, direitinho, né? Agora, ainda sobre o Plínio, em 69, você resolveu produzir uma peça do Plínio, Barrela. A peça foi censurada, você perdeu o dinheiro. Como é que foi essa história? Foi assim, eu estava nessa época numas revistas de engenharia. Aí José Roberto Melim, que é o nome daquele túnel que você vê pela Paulista, e entra José Roberto Fanganello Melim. Você vê, ele era, você tem o nome daquele, né? Era o cara mais simpático que eu conheci na minha vida, uma pessoa que eu amava muito. E aí ele também tinha um dinheirinho e falou, vamos montar a Barrela. Aí pegamos o elenco e tal, começamos ensaios e tudo mais. Aí, poxa gente, veio o AI-5, de dezembro de 68. Era o Roberto Taversa que dirigia, que ia dirigir. Aí ele até foi a Brasília e tudo, e o coronel falou, mas nem pensar que vocês vão montar. Mas nem, não adianta nem pensar, porque era engraçado, né?
Ele foi absolutamente proibido. E quando fizeram A Navalha na Carne, todos os atores já estão falecidos. Era uma linda montagem, mas foi proibida. E foi proibida e eu trabalhava numa editora, como editor, Na uma editora Senzala. de livros, né? Na editora Senzala. A editora Senzala, de um filósofo da USP. Aí eu falei, puxa, é uma coisa. Eu falei, eu vou publicar a tua peça. Mas a peça é muito curtinha, um livro é de um livro. Aí eu falei, tá, vou montar a montagem. Então nós pegamos os atores, todos, pagamos um cachê para eles, e um fotógrafo ficou fotografando cada cena. E montou depois as falas, por exemplo, quando ela fala baixinho, corpo 6. Quando ele grita, corpo 72, tá? E tudo naquela época que era paste-up de fotoletra, que chamava, né? E foi muito lindo o livro. Existe, o livro eu tenho ainda guardado, merecia ser republicado. Virou uma edição disputadíssima, né? Ele vendeu tudo, vendeu em um mês, vendeu tudo. A peça é muito bonita mesmo. Num certo momento, você foi proibido de trabalhar como jornalista. Acontece o seguinte, eu estava nessa época trabalhando numa revista, eu acho que uma revista técnica, imagina, revista técnica, né? E aí houve aquela lei se não me engano, foi do Médici, de registro do jornalista. E me negaram. Então, muitas pessoas não foram, pessoas que tinham 20 anos de jornalismo nunca receberam registro, porque escrevia contra o regime, como vou dar o registro para ele. Aí... Então, essa lei foi feita para limpar a oposição. E foi trabalhando na Editora Abril que você começou a exercer... Aí eu fui para a Editora Abril. E começou a exercer o seu talento para a escrita das crianças e jovens. É para tudo, né? Eu trabalhei em várias revistas, mas como eu fazia bem freelancer e precisava de freelancer, porque o salário sempre a gente é menor do que a gente precisa. Então eu fazia muito free. E começou a vir free de histórias curtas, infantis, para as revistas de banca. E como eu precisava de dinheiro e como eu cumpro as tarefas, começou e todo mundo me dava, porque sabe, jornalista, o prazo é mais importante que a qualidade. Porque fora de prazo não sai publicado, né? Mesmo que seja bom ou ruim. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco? Sim, vamos. Vamos. Voltamos já com Pedro Bandeira. Pronto, estamos de volta para continuar a nossa conversa com o Pedro Bandeira. Pedro, você estava falando que você estava numa editora, na Abril, começou a escrever sobre tudo quanto é assunto, né? O importante era o prazo, principalmente. Mas foi ali que você começou a se exercitar na literatura para crianças e para jovens. Então, antes de você comentar sobre isso, nós preparamos um quadro sobre esse assunto. Vamos ver aqui. Até o século XVII, as crianças eram tratadas como pequenos adultos e não haviam livros específicos para elas. A literatura para crianças e adolescentes tem suas origens a partir das obras de Charles Perrault, dos irmãos Grimm e Hans Christian Andersen, entre outros. Com esses precursores, os clássicos da literatura universal passaram a ser adaptados e as narrativas folclóricas serviram de inspiração para os contos de fadas, visando esse novo público, ávido por uma literatura adequada à sua faixa etária. As crianças e jovens passaram a ter à sua disposição livros de vários gêneros: aventura, mistério, humor, fantasia, ficção científica e até mesmo de poesia. E hoje são encontrados em todos os idiomas. No Brasil, despontaram vários escritores nessa nobre arte de escrever para jovens. Dentre eles, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Eva Furnari, Monteiro Lobato, Ziraldo e o nosso convidado Pedro Bandeira, que abordando temas relevantes da atualidade, vem conquistando corações e mentes de jovens em mais de 30 países. Você é considerado um dos autores mais importantes dessa literatura
do público infanto-juvenil. Mas você diz que a literatura que você faz é uma literatura de formação. Explica para a gente esse conceito. Bom, quando eu fazia bem as historinhas lá infantis, para a revistinha, e o encomenda era assim, na época não tinha computador, era assim, olha, nós temos a ilustração dos Três Patinhos e do João Bafo de Onça. Faz um texto de 47 linhas de 70 toques, porque já estava pronta a mancha, né? Então, e você fazia direitinho aquilo lá. E aí foram me dando tantos que foi tão bom. E aí eu treinava, às vezes eu ia à noite, no fim de semana, tinha 5 historinhas para fazer. Eu era fazendo aquelas historinhas, né? E realmente comecei a gostar muito. E quando uma grande amiga minha, desde Santos, que é a Marisa Lajolo, uma fantástica professora, falou, Pedro, você fez tanta historinha, escreve um livro. Aí eu escrevi tentando imitar Lobato. Tá? Lobato cria uma menina solitária que vive de sua imaginação, num sítio. Hoje ninguém mais mora em sítio. Então eu fiz um menino urbano, sozinho, que usa a sua imaginação. Então ele acha uma pedra, fala, isso tem um ovo de dinossauro, ele passa a ser, aí vem um dinossauro, ele fica com aquele dinossauro e todas as cepolias de quem tem um dinossauro de estimação. Mas você não pode escrever como outra pessoa escreve. Aí eu fui escrever como eu escreveria e fiz logo de cara A Droga da Obediência, A Marca de uma Lágrima, A Feiurinha, e os livros foram muito bem aceitos, né? Agora, nesse momento, eu achei que a responsabilidade era grande. Eu imagino que se a literatura adulta, você não precisa respeitar coisa alguma. Você põe o que você quer no livro, o livro fica lá, compra quem quiser. Para a criança é diferente. Para o adolescente é diferente. Ele é um ser humano muito diferente do adulto. Tá? Tecnicamente, depois dos 13 anos, somos adultos. 14 anos somos adultos. Em várias culturas, as pessoas até se casam e tal, né? Então, eu falei, mas se eu quero escrever com um cara de 8 anos, eu quero saber quem é esse cara de 8 anos. Se eu quero escrever com um cara de 13, como é que é esse cara de 13? Aí eu fui estudar a sério a psicologia do desenvolvimento. Eu não fizera psicologia, não fizera pedagogia sequer. A minha era, sei lá, no meu tempo era revolucionário, então você tinha que fazer ciências sociais, sociologia, política, aluno de Fernando Henrique Cardoso, Ruth Cardoso, essa de todas, foram meus professores, caramba. Fui estudar sério, até hoje eu ainda procuro pela internet alguns artigos em inglês, que seja, para falar de detalhes, de coisinhas, sabe? Então, eu quero fazer esse livro para aquele alfabetizando. Se alguém que sabe quais são as letras, mas não tem sequência leitora. Então, eu preciso saber que linguagem eu vou usar e o que é que ele pensa, o que é que ele gostaria de ler, quem ele é. Quem é uma pessoa dessa idade? Então, ele ainda tem uma ligação muito com a casa, não tem nenhuma independência, não adianta falar para ele em América do Sul, a vida dele é aquela vida ali. Então, eu tenho que situar naquela vida ali, imaginar o que ele gostaria de ler, tá? E para o livro dar certo, porque os pais não compram livro para os filhos, viu, Cris? Viu? Não compram. Se a professora não indicar livro, no Brasil... Você vê, o Brasil é o único país que adota livros de literatura no ensino fundamental. Isso não acontece na Alemanha, ou na França, ou na Inglaterra, porque não precisa. Os pais cuidaram disso. É cultural, né? Você viu que no Brasil nós temos uma ampla faixa de analfabetos não letrados. Eles são alfabetizados, mas são não letrados. Eles não leem porque não sabem ler, eles não entendem. Eles não leem jornal. Isso é uma tragédia, hein? Você sabe, né, Atílio? Ô, Pedro, vamos falar da Droga da Obediência. A Droga da Obediência alcançou um enorme sucesso, projetou o seu nome como um dos mais importantes autores da literatura para crianças e para jovens, especialmente. Isso. Mas a inspiração para essa história é bem curiosa. É bem curiosa. Eu achava que ia escrever tipo Lobato para aquela faixa, né? Mas aí a editora falou, mas puxa, escreve um livro para o que seria o ginásio, que é o Fundamental 2, né? E eu falei, bom,
como é esse elemento. Esse é um elemento que não é mais solitário. Ele sempre tem turminha. Na classe tem 3, 4 amigos que são muito unidos. Estão sempre juntos. E aqui esse versículo que falou, vem de lá, nossa turminha. Ele ficava também comigo e a Patrícia Galvão. Tá? A gente comprava livro e trocava e tal. O Ercílio Trajano. Então, eu falei, tem que ter uma turminha. Tem que ter uma turminha. E essa turminha resolve se reunir, dizer, nós somos agentes secretos e somos detetives, aquela coisa de jovem que sempre, né? E eu tinha, na época, uma grande dor de cabeça, uma dor de cabeça brutal, que agora não tenho mais, chamada cefaleia de Horton, cefaleia dos cachos. E era uma síndrome que não tinha remédio nenhum que desse certo. Havia uma injeção de ergotamina que eu tomava na veia, que parava na hora a crise. E aí o laboratório suíço que fabricava o medicamento parou de fabricar. E eu uma noite, eu chorava, era do lado direito, carne inchada, vermelha. Aí eu saí da cama para não atrapalhar a minha mulher e fui para a sala furioso. Mas que miserável esse laboratóriozinho, suíço, aquele pazizinho. Ele consegue impor uma dor num brasileiro, num país tão maior que eles tal. Eles controlam a dor da gente. Que poder que eles têm, poder maior do que um exército. Eles podem até deixar de fabricar uma vacina e aí matar várias crianças, muitas crianças. Olha, só falta eles inventarem uma droga para a gente obedecer a eles. Uau! Aí eu venho discutir o autoritarismo. Sabe, o obedecer, a ideia não é desobedecer ou obedecer. Enquanto criança, você tem que obedecer. Depois, você tem que ter uma cultura suficiente para aceitar ou recusar. Você precisa julgar aquilo que te propõe. E não é dizer, sim, senhor é fácil. Mas, isso eu não gostei, viu? Isso eu não quero. Tá? Então, na verdade, eu estou discutindo o autoritarismo e a ideia de você se encher de informações, é capaz de julgar. Porque, às vezes, está num grupo, um menino mais toma, fuma isso, é legal. Puxa, se eu não fumar vai ser chato, né? Não, cheira isso. Tá? Ele tem que ter força para dizer não. É difícil dizer não. E é difícil até no grupo. Dizer não no grupo, vão te olhar feio, é melhor que esse grupo te olhe feio. Não é o teu grupo. Tá? Você tem que assumir isso, não é fácil. Não é fácil, principalmente para o jovem. Sei lá, bom, todos os casos, até de uma coisa que eu vi muito em escola, que é a gravidez juvenil. Tá? A menina tem que aprender, ela tem que ser muito informada para poder dizer não. Para poder tomar cuidados, né? Você escreveu sobre isso? Eu escrevi sobre isso. E aí muitos pais acham que meu livro é pornográfico. Porque eu fiz um livro que eu falei da chegada da menstruação feminina e sabe aquela idade em que a menina, a colega já pôs seios, ela não, então ela compra um sutiã e põe enchimento e vai na escola só para se bacanear. Então, mas acharam que então porque falar nada disso, mais do que a realidade, né, da adolescência. A realidade não pode. Pedro, nós temos mais um depoimento para você de uma grande amiga e incentivadora. Vamos ver quem é. Falar da trajetória do Pedro Bandeira é quase que falar um pouco de mim também, porque nós nos conhecemos no início da década de 80, por intermédio da Marisa Lajolo, com o original O Dinossauro que Fazia Uau. Já em 84 já demos um passo arrojado, lançamos livros juvenis e o primeiro deles é A Droga da Obediência. Dali para frente, ninguém mais segurou o Pedro Bandeira, nem nada segurou esse autor. Foi uma sucessão de lançamentos vitoriosos com reimpressões sucessivas e esse autor chegou hoje ao patamar de quase 70 obras publicadas, todas muito vitoriosas, de sucesso editorial, de crítica e de venda. Então, ele tem, sim, todo o merecimento
de todos nós e ele merece isso. Todas as homenagens que ele tem recebido quando já completou mais de 80 anos. Parabéns, Pedro. Um beijo. Te amo. Te amo, querida. Olha, dela falamos, né? Danada. Eu falei com ela hoje. Ah, é? Você vai no Persona? Oh, não sabia. Tá vendo? Muito bom. Outra obra sua, que é o Fantástico Mistério da Feiurinha, que também é um grande sucesso seu, né? Qual não é? Tem também uma personagem muito interessante, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa personagem. Pois é. Esse livro tem várias leituras. Eu sempre gostei de conto de fada. Provavelmente o primeiro vilão da minha vida foi o lobo do Chapeuzinho Vermelho ou a bruxa da Branca de Neve, né? E eu tenho muito respeito por esses livros, né? Então eu fui ao País das Fadas e lá encontrei uma senhora muito bonita, uma senhora com os cabelos negros, mas já com muitos frios brancos como a neve. O nome dela era Dona Branca Encantado. O sobrenome dela de solteira era de Neve, mas como ela casou com o Príncipe Encantado, passou a chamar-se Dona Branca Encantado. Ela tem várias cunhadas. A Dona Cinderela Encantada, Dona Rapunzel Encantada, Dona Bela Adormecida Encantada, todas com sobrenome Encantado, porque todas casaram com uma família, a família Encantada, que só serve para fornecer príncipe para casar com as heroínas dos contos de fada. E aí, Chapeuzinho Vermelho encalhou, porque não tinha príncipe na história dela. E ela fica triste. E aí foi um filme, uma história de bastante humor. Mas aí elas descobrem que uma delas desapareceu, a princesa Feiurinha Encantada. Mas como? Nossas histórias acabaram com a promessa que nós seríamos felizes para sempre? Se uma de nós desapareceu, vai acontecer uma coisa terrível conosco também, com essas princesas. Precisamos descobrir o que é que houve e tal. E aí há uma senhora que é a empregada na casa desse escritor, está ouvindo a história. Feiurinha, que história boa, minha vovó me contava. Pronto, então para mostrar como a cultura é registrada oralmente. Oralidade. Né? Mas ela só passa a ser, hoje em dia, mais popular se ela for escrita. Então o personagem desapareceu porque não foi escrita. Eu me baseei aí numa frase de um livro da Marisa Lajolo, que ela diz, o livro é um objeto social. Para que ele exista, é preciso que alguém o escreva e que alguém o leia. Então, valorize. Um livro escrito que ninguém lê não é um livro. Um filme que ninguém assiste não é um filme. Então, nós, os consumidores, é que fazemos aquilo existir. Tá? Um livro existe quando é bem lido. Sabe, um romance existe porque é bem lido, né? A palavra ou está no papel ou está na tela, mas tudo está escrito. Se ele não souber ler bem e rápido, ele não vai ser feliz no século XXI. Sabe, é isso que a gente tem que passar para os pais. Isso é a primeira coisa. Você certamente não sabe a história da România, mas você pegar um livro de história da România, você lê e fica sabendo. Agora, se você não souber ler, você não sabe nada. O seu universo vai ficando cada vez menor. Vai ficando cada vez menor. Eu vi artigos sobre a pessoa analfabeta, ela tem um universo vocabulário tão pequeno que é incapaz de conversar com você. Ele não tem vocabulário para conversar com você. Sabe? Triste, né? Tá certo? Agora, voltando um pouco no Fantástico Mistério da Feiurinha, tiveram aí adaptações para o cinema, algumas para o teatro, e a gente tem um depoimento de alguém que estava aí metido nesse meio. Olha só. Vamos ver o que é. Salve, Pedro Bandeira, passando aqui para dizer que eu sou uma pessoa muito feliz, eu sou uma pessoa extremamente grata por tê-lo ao meu lado, não é? Agradecer por toda a parceria, por toda a abertura, dizer que você é merecedor de todas as homenagens possíveis e existentes, não é? Justamente por ser esse cara que dá abertura, que está do lado, que é parceiro, um dos maiores autores da literatura infanto-juvenil desse país, não é? Ser uma pessoa tão acessível, tão querida, que acredita na moçada. O Mistério de Feiurinha musical, que aconteceu graças à sua chancela, e gostaria de dizer
que receba ainda várias homenagens e que consiga promover várias outras histórias, não é? Todo esse apoio que deu a mim, que deu para a moçada e para tantas outras pessoas. Um abração, Pedro. O Brasil precisa de mais Pedro Bandeira. Lindo. Você sabe, eu abro mão de direito autoral para qualquer montagem teatral. O teatro eu acho fantástico. Eu adoro cinema, qualquer coisa. Mas no teatro tem alguém suando na tua frente para te fazer feliz ou te fazer chorar. Entendeu? Uma coisa incrível. Você vê, você vê um ator que você conhece na televisão, é uma coisa. Mas quando ele está num palco, puxa, que homenagem. Ele está trabalhando para ti, para você se sentir melhor. Tá? Eu amo o teatro muito, tá? Muito. Então eu abro mão. Essa meninada toda monta. Muito bom. Tudo que é canto, ele monta a feirinha e tal. Agora, Pedro, você tem mais de 100 de livros publicados. Você conta? Estamos em 140, 150 por aí. 150. A Marcela falou isso em 65 e ela tem 65 títulos. Mas eu tenho por outras editoras mais textos. Né? São quase 30 milhões de exemplares vendidos. É um fenômeno mas editorial. Mas é 41 anos de coisa. É muito tempo. Sim, mesmo assim. É muito tempo, mas são 30 milhões. São 30 milhões de exemplares. É muita coisa. Agora, você disse que um dos grandes trunfos do seu trabalho, do seu sucesso, é que você escreve para que as pessoas se identifiquem. Fala um pouco sobre isso. Claro, a identificação é muito importante para você, numa obra, você gostar de uma obra. Se você conseguir, de algum modo, se identificar, você vai gostar mais daquele filme, se você vê que tem alguma coisa da tua vida. Mas quando você é criança, mais ainda. Sabe, quando você conta uma história. Aí, a mamãe galinha falou assim para o filho pintinho, imediatamente, a criança imagina a galinha com a mamãe e ele com o pintinho. Ele aceita a metáfora na hora, tá? Então, pronto, esse livro pode ser bom para a criança. E aí vão fazer a mesma coisa, né? Vão fazer uma coisa que ele faz também. Vocês viram, aliás, depois a gente vai mostrar, que eu sempre faço poesia para criança na primeira pessoa. Não é o Pedro que faz, é a criança que fala. Sabe, tem um que faz muito sucesso do irmão menor, que ele fala assim, irmão menor é pior que catapora, é pior que carniça, é pior que injeção, mexe no que é meu, quebra meu brinquedo, e eu fico de castigo se lhe dou um safanão. É praga, é prega, é sarampo, é varicela. E não veio achar estranho, porque eu dei uma surra do danado no moleque que xingou o meu irmão. Eu posso xingar, os outros não. Porque tem isso, né? O mais velho briga com ele, mas não vai tocar. Relação, né? Não vai tocar no filho, ele vai defender o irmão. Então, isso é uma coisa que a criança se identifica. Bom, você recebeu muitos prêmios na carreira e acabou de ganhar mais um, que é o Prêmio Personalidade Literária do Prêmio Jabuti de 2023, né? E olha só quem te mandou uma mensagem a respeito disso. Opa! Oi, Pedro, tudo bem? Como uma pessoa ligada à área da educação e à cultura, eu quero dizer que você é um mestre para todos nós. As suas histórias, narrativas envolventes, personagens cativantes, as suas histórias que dialogam diretamente com o público jovem, tudo isso se destaca não só pela qualidade literária, Pedro, mas também pela capacidade de abordar temas que são importantes para os jovens. Amizade, amor, ética, diversidade, superação de desafios. Todos esses temas são grandes oportunidades para que os professores façam discussões em sala de aula e ajudem na formação integral dos estudantes. Mas não é só isso. É super importante também, Pedro, destacar todo o seu engajamento na promoção da leitura e da literatura infanto-juvenil. E é por isso que o ano passado a Câmara Brasileira do Livro te concedeu o título de personalidade literária lá na festa do Jabuti. E hoje a gente está aqui exatamente para reforçar essa homenagem e dizer que você é uma pessoa muito querida como ser humano, mas, sobretudo, como um grande escritor que vai ficar
marcado na história da literatura brasileira. Por isso eu estou aqui para te dar um grande abraço em nome dessas pessoas todas e dizer que a gente te admira demais, Pedro. Um beijão. Ah, como é bom a gente fazer parte do povo do livro. E é o povo que está sempre olhando para o futuro. Bravo! Bravo. Bacana, né? Bacana. Muito bacana, bacana. Hilbert. Pois é, pois é. Pedro, você costuma falar muito sobre um termo que existe na sociologia, que é a destruição criativa. E faz uma analogia ao Dom Quixote, que é muito interessante. Fala para o nosso público. Mas é que estamos falando de identificação. É o Dom Quixote que é. Bom, eu amo esse livro. Eu acho que é o livro mais bem escrito do mundo, até por ser o primeiro. Não é? Isso é tão bom e durar até hoje. Não é? Mas é a história de um homem, de um velho, que não aceita a novidade, a revolução agrícola, a pré-revolução industrial. Ele quer voltar ao tempo das cavalarias e das lanças e das espadas e dos escudos e acha aquilo um absurdo. Ele vê um moinho de vento, é uma novidade tecnológica absurda, é um gigante que tem que ser destruído. Puxa, mas isso serve para mim. Eu trabalhei naquelas oficinas. Eu lembro, eu trabalhei muito na oficina do Shopping News. Trabalhava lá e o linotipista era o príncipe da gráfica. Era um príncipe, ele olhava de cima para baixo para todo mundo. O cara ficava lá com aquele o chumbo derretido, aquele cheiro de chumbo, fazia um mal miserável. Vivia naquilo. E aquelas as letrinhas plaquinha de chumbo, né? Nossa, que beleza. Tirava uma cópia e dava para o revisor, que era eu. Sabe, esse cara, quem precisa de um cara assim? Quem precisa de um cara assim? E ele é uma coisa fantástica, parecia um pianista. E saía com pouquíssimos erros. É raro você encontrar um erro naqueles caras. Eram profissionais incríveis. Então, a destruição criativa existe, sim, o tempo todo. É o progresso. Para você progredir, você destrói alguma coisa do passado, principalmente em relação a emprego. Um dos grandes problemas no Brasil é que dos nossos desempregados, muitos deles não terão emprego, porque não sabem nada. Eles não aprenderam nada. O certo seria a gente poder pegar e capacitá-lo para alguma coisa. Viu com as coisas que eu falei como jornalista aqui? Isso foi há pouco tempo, gente. Então, eu passei por vários mundos. Desde criança até hoje. Eu nasci na Segunda Guerra Mundial. Nasci em 42, durante a Segunda Guerra. Tá? Passei por toda a ditadura militar. Passei por cassações e tal, e por muitas coisas. Tudo isso, eu vi cair gente no precipício muito. Mas temos que estar preparados para isso. E só o conhecimento pode preparar. Pedro, infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Mas para encerrar essa entrevista, encerrar a nossa conversa com um pouco de arte, você costuma dizer poesias pelos seus canais lá no Instagram e tal, né? Então você poderia fechar o programa com uma dessas poesias. Sim. Eu até sugiro que seja aquela que fala justamente da criança, pode ser? Claro! Então, enquanto você se prepara, a gente vai agradecendo a sua presença e se despedindo aqui. Foi linda essa conversa, esse passeio pela educação e tua literatura. Obrigada. E eu agradeço a vocês. Foi uma honra estar falando com o teu público, que você sabe que é um público especial. É um público bastante especial. E a gente tem que atingir essas pessoas. Sabe, não só mães e pais, mas até professores. Tá? Nós atingimos essa gente que está interessada em cultura, né? Então, eu tenho a oportunidade de estar com você. É muito importante. Estou muito feliz. Muito obrigado. Obrigada a você. Bom, a gente fica por aqui e se vê no próximo domingo. Até lá e ficamos com a poesia do Pedro Bandeira. Preste atenção no que eu digo, pois eu não falo por mal. Os adultos que me perdoem, mas ser criança é legal. Vocês já esqueceram, eu sei, por isso eu vou lhes lembrar. Para que ver por cima do muro se é mais gostoso escalar? Por que perder tempo engordando se é mais gostoso brincar? Para que fazer cara tão séria se é mais gostoso sonhar? Se vocês olham para a gente,
É chão que vocês veem por trás. Para nós, atrás de vocês, há o céu, há muito, muito mais. Quando julgar o que eu faço, olhem para os seus próprios narizes. Sei lá no seu tempo de infância, será que não foram felizes? Mas se tudo que fizeram já fugiu da lembrança, fiquem sabendo o que eu quero. Mais respeito, eu sou criança.